Teme a Deus e observa os seus mandamentos. Este é todo o homem. Eclesiastes 12:13. Caríssimos, nas Divinas Escrituras encontramos muitas e excelentes autoridades sobre o temor do Senhor. Está escrito, de fato, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Salmo 111:1. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Salmo 110:10. Quem não possui este temor não pode ser justo. Eclesiástico 1:26. Como é grande aquele que encontra a sabedoria e a ciência, porém nenhum destes ultrapassa aquele que teme o Senhor. Eclesiástico 25:13. Chama-se sabedoria a cogitação das coisas celestes e divinas. Chama-se ciência a das terrenas e humanas. Quando alguém encontra uma ou outra destas coisas, é a Escritura quem nos diz deste homem que ele é grande. Consideremos, pois, o homem que encontra a ciência. Quando, subindo das menores às maiores, encontramos alguém perito em lógica, chamamo-lo de grande. Certamente, se encontrássemos alguém douto em gramática, como Prisciano, em dialética, como Aristóteles, e em retórica, como Túlio, diríamos dele: grande é este homem. Se soubéssemos ser ele também douto em mecânica, diríamos semelhantemente: grande é este homem. Se o víssemos igualmente erudito em aritmética, música, geometria e astronomia, como Boécio, ou como outros inventores ou transmissores das artes, muito mais ainda clamaríamos: grande é este homem. Se ademais soubéssemos que ele também fosse sábio em ciência natural, como Hipócrates ou Galeno, e avançado na teórica secular, como Platão e Sócrates, clamaríamos inteiramente: grande é este homem. E se além de tudo isto, também víssemos este homem douto na ciência secular, peritíssimo pela sabedoria das divinas Escrituras, conhecedor como São Jerônimo do Velho e do Novo Testamento, pela história, pela alegoria, pela tropologia e pela anagogia, eloquente no raciocínio como Santo Agostinho e na moralidade como São Gregório, e sábio, enfim, como Salomão, de todos os modos proclamaríamos: grande é este homem. Todavia, irmãos, este homem não seria maior do que aquele que teme ao Senhor. Grande é o homem que encontra a sabedoria e a ciência, mas ele não está acima do homem que teme ao Senhor. Entendemos por sabedoria aquele conhecimento que torna não só o homem douto, como também justo, e do qual está escrito: bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria. Provérbios 3:13. Bem-aventurado, de fato, o homem que encontra a sabedoria não apenas pelo conhecimento, mas também pelo sabor da justiça, porque com tal achado principia a saborear o bem interior. Mas se este que tivesse encontrado a sabedoria fosse também belo como Absalão, forte como Sansão, veloz como Azael, bom como Alexandre, rico como Creso, poderoso como Otávio Augusto, longevo como Enoque, nenhuma destas coisas, ou mesmo todas elas juntas, para nada lhe aproveitariam se ele não temesse a Deus. Da beleza, de fato, está escrito: falaz é a graça e vã a beleza. A mulher que teme a Deus, esta será louvada. Provérbios 31:30. Quanto à sabedoria, à fortaleza e às riquezas, o Senhor, por meio do profeta Jeremias, diz delas tais palavras:
Não se glorie o sábio em sua sabedoria, não se glorie o forte em sua fortaleza, e não se glorie o rico em suas riquezas. Mas nisto se glorie quem se gloria, em saber e conhecer a mim, pois eu sou o Senhor que faço a misericórdia, o julgamento e a justiça na terra. Estas coisas me agradam, diz o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. De muitas passagens das Escrituras depreendemos, de fato, o quão inúteis e passageiras são todas as coisas que podem ser vistas no mundo presente. Somente o homem que teme a Deus se apressa para a bem-aventurança, se todavia o teme de tal modo que se afaste do mal e faça o bem. Há dois temores, o primeiro dos quais é o servil e o segundo o filial. O servil é o dos servos e o filial é o dos filhos. O servil possui medo, o filial possui amor. O servil procede do pecado perpetrado, o filial do dom recebido. O servil procede do tormento a ser sustentado, o filial do prêmio a ser recebido. O servil pertence aos principiantes, o filial aos perfeitos. Há também 8 coisas pelas quais somos incentivados e formados no temor de Deus. Pelas 3 primeiras, somos ao temor servil, pelas 3 últimas, ao temor filial, pelas 2 intermediárias, a ambos. São essas a culpa, a sentença, a pena, a criatura, a escritura, a natureza, a graça e a glória. Pela culpa, pela sentença e pela pena, somos conduzidos ao temor servil. Pela natureza, pela graça e pela glória, ao temor filial. Pela criatura e pela escritura, a ambos. O temor servil possui medo da pena. O temor filial possui amor da justiça. O servil às vezes passa rapidamente. O filial, que é dito santo, permanece pelos séculos dos séculos. Pela culpa somos conduzidos ao temor servil mediante a consideração da sentença divina. Pela sentença somos conduzidos ao temor mediante a consideração da pena que se lhe há de seguir. Quando tememos ser punidos pela pena, tememos também ser julgados pela sentença. E quando tememos ser julgados pela sentença, somos tomados de horror pela culpa, que é a causa desses males. Nos condenados, de fato, o peso da sentença e a miséria da pena que se lhe há de seguir serão conformes à magnitude da culpa. Desse modo, um abismo chama outro abismo no fragor de tuas cataratas, ó Senhor. Salmo 41, 6. O abismo da culpa chama o abismo da sentença, e o abismo da sentença chama o abismo da pena. E isto no fragor de tuas cataratas, ó Senhor, isto é, no testemunho dos teus pregadores. Quão profundos, quão largos, quão horrendos são esses abismos. Sua profundidade é constituída pela sua grandeza, sua largura é constituída pela sua multidão, e o seu horror é constituído pela contemplação de ambos. Tememos a pena por causa de si própria, mas quão poucos são os que pousam os seus olhos na contemplação do temor, e quão grande é a multidão dos que os dirigem aos espetáculos da vaidade. Dos primeiros está escrito: o coração dos sábios está onde se encontra a tristeza. Eclesiásticos 7:5. Quanto aos segundos, porém, está também escrito:
o coração dos insensatos, onde se encontra a alegria. Eclesiástico 7:5. Pelas três últimas, a natureza, a graça e a glória, formamo-nos no temor filial. O temor filial consiste em não querer ofender a quem amamos por causa da glória, assim como o temor servil consiste em não ousar ofender, por causa da pena, àquele a quem se teme. Somos chamados ao temor filial pela natureza quando consideramos a dignidade de nossa natureza, e com grande amor tememos ofender a Deus pela culpa, a Ele que dignou-se por amor imprimir em nós sua imagem e semelhança. Grande é a honra, grande é a dignidade da condição humana, em cuja natureza foi posta a forma da divindade criadora. A este mesmo temor filial somos também conduzidos pela consideração da graça quando, ponderando o que a nós, homens ímpios e sem mérito, é concedido pela graça, recusamo-nos a provocar a ira divina pelo pecado. Mas também somos conduzidos a este temor pela glória futura que em nós será revelada, quando, ouvindo o que nos é prometido, o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem, Primeira Epístola aos Coríntios 2:9, já tememos, por um imenso amor, ofender a quem tanto nos quis prometer e pode dar. Pelas duas intermediárias, a criatura e a escritura, somos algumas vezes conduzidos a ambos os temores. Pela criatura somos conduzidos ao temor servil quando, considerando a sua magnitude, tememos a majestade imensa do Criador. Não ignoramos que o Onipotente possa aplicar uma pena se nos encontrar transgressores de sua lei. Ao mesmo temor servil somos também conduzidos pela Escritura, quando, nela frequentemente ouvindo as advertências divinas, tememos transgredir os preceitos de Deus. Alcançamos o temor filial pela criatura quando, contemplando a grandeza da construção deste mundo, julgamos quão admirável, louvável e amável seja o seu Criador, digno de ser temido por amor. Pela Escritura também alcançamos este casto temor quando, lendo nela as divinas promessas que transcendem todo o mérito humano, tememos ofender ao que as promete. Há, pois, 8 coisas pelas quais subimos ao temor de Deus. Iniciando pelas menores e finalizando pelas maiores, são elas a culpa, a sentença, a pena, a criatura, a escritura, a natureza, a graça e a glória. Temamos a Deus, caríssimos, cada qual segundo aquilo que vira em si mesmo. Se estivermos no mal, corrijamos o erro. Se estivermos no bem, melhoremos o que já tivermos iniciado e observemos os seus mandamentos. Quais são estes mandamentos? O amor de Deus e do próximo. Quanto devemos amar a Deus? Acima de tudo. Quanto devemos amar ao próximo? Como a nós mesmos, pelo benefício, pela palavra, pelo voto. O benefício consiste na boa obra, a palavra no são conselho, o voto no piedoso desejo. Temamos, portanto, a Deus e observemos os seus mandamentos. Por meio destes, caminha-se para a glória. Sem estes, caminha-se para a pena. Este é, diz o Eclesiastes, todo o homem. Se todo homem é quem teme a Deus e observa os seus mandamentos, consta não ser homem aquele que não o faz. Se de fato há quem conheça a Deus e conheça os seus mandamentos, mas não o teme nem os observa, este é um desprezador,
e mais deverá ser dito demônio do que homem. Se, porém, ele não conhece a Deus e não conhece os seus mandamentos, é um cego, e mais deverá ser dito animal do que homem. Se, entretanto, conhece e teme a Deus e guarda os seus mandamentos, será verdadeiramente homem, digno de ser chamado por tal nome. Temamos, portanto, irmãos caríssimos, o Senhor e observemos os seus mandamentos. Esta é a via pela qual se alcança a pátria suprema, e que para tanto vem em nosso auxílio Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual vive e reina.